Oi, gente! Começando mais um episódio. Oi, oi! 11º episódio do podcast. Esperamos que esse sem defeitos. Ah lá, falou isso, eu travei. Mas assim, gente, vamos focar no conteúdo, entendeu? Vamos focar no Dando para conteúdo. ouvir bem, é isso que importa, entendeu? É passar a É, mensagem. é isso. Hoje a gente queria começar a falar um pouquinho sobre a vida, né, pós-babies, assim, depois que os bebês, né, já chegaram. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros 2 meses de vida dos nenês, né, e da nossa vida como mães. A Jé fez uma super listinha, muito organizada ela, porque eu não lembrava de nada, então, muito bem, Jé. Mas ela fez uma boa listinha aqui de vários, tipo, temas, né, coisinhas que a gente pode comentar sobre essa fase, esse comecinho da vida com os babies. E, enfim, se sobrar, né, se faltar coisa que a gente não comentou, que vocês queiram saber, se vocês quiserem se ajudar a conversar, aproveita o espaço aqui dos comentários desse episódio. Mas espero que tudo que a gente compartilhar aqui ajude vocês de alguma forma também. Então, vamos lá. Vamos voltar no tempo aí, quase 1 aninho atrás. Bom, para mim, 1 ano atrás, né? É nostálgico voltar no tempo, hein? Nostálgico. Vamos lembrar como foram aquelas primeiras semanas. Ai, Nossa ai. senhora. Você já tá com saudade? Eu tô. Travei aquela. Não, brincadeira. Eu tenho saudade de várias coisas, porque claro que é difícil, né, quando o nenenzinho é recém-nascido, é muita coisa, muito cansaço e tal, mas eu adorei essa fase de recém-nascido, Uhum. em vários aspectos, principalmente, né, no fato deles ficarem só quietinhos, dormindo no colo, assim, bastante o tempo todo, sabe, de grudinho. Essa parte eu tenho saudade, sim. Hum. Mas enfim, né, calma aí Tô que também tem saudosa, eu tô várias coisas. saudosa. Se eu chorar, vocês. Ai. Você está num ambiente seguro, pode chorar. Tá, mas vamos começar, vai. Algumas coisinhas que a gente separou, então, para conversar com vocês. Banho, né? Primeiro banho. Sempre uma questão aí. Então, Jé, quando você deu o primeiro banho? Eu não dei na maternidade, falei que eu não queria. Mas acho que eu comentei que eles deixaram ele limpinho, assim, né. O cabelinho ainda ficou sujo e tal, mas ele mesmo tiraram bastante do vernix e aí eu acho que eu fui dar banho no quarto dia, eu esperei. Eu cheguei em Uhum, casa, era dia 24, véspera de Natal, não ia dar banho nele. Aí dia 25 já estava aquela loucura, primeira noite em casa, tal, eu falei: acho que eu fui dar só no quarto dia". uhum. E assim, caos, né. Não sei como é que Como foi foi? aí. Como foi o banho? Como você deu o banho? Tipo, no A colo, na gente banheira, como foi? a gente imaginou dar no colo, mas o Renato ficou super inseguro, porque na verdade quem ia dar o banho era o Renato, né. Uhum, O Renato ficou super inseguro, porque ele era muito pequenininho, a gente ficou com medo que ele escorregasse e tal. Aí a gente decidiu dar na banheira. uhum. Fui eu que dei, e assim, Ma assim, nada a ver com as minhas expectativas, porque eu esperava que ele ia relaxar na água e ele ia ficar, tipo, que nem um bebê de comercial de margarina, assim, flutuando na água, falando: "Nossa, que gostoso mamãe", com aquela carinha de. E foi assim, berreiro, era tirar a roupa, era berreiro do começo ao fim. Às vezes, Tadinho. na água, ele até gostava um pouquinho, mas a hora que tirava da água, ai. Ele Uhum. gostava quando eu colocava ele de bruço na água. Ah, Então sério? eu segurava ele com a bundinha pra cima, assim, e aí ele gostava mais. Se eu virasse ele de barriga pra cima, ele queria se agarrar, assim, Uhum. ele tinha o reflexo de tentar se agarrar em alguma coisa, ele ficava apavorado. E gritava. Assim, banho aqui era um horário estressante, não era um horário relaxante, não foi. E uma curiosidade, assim, vocês usavam paninho? Porque eu sei que quem dá banho em banheira fala que às vezes eles se sentem mais seguros se você pôr tipo um paninho em cima deles, alguma coisa, vocês tentaram ou Tipo não? enroladinho, assim? Tipo com uma naninha, alguma coisa tipo em cima dele. Ó, eu tentei
enrolar ele na fraldinha, lavar primeiro a cabecinha. Uhum. Já era um caos, porque ele não até hoje ele não gosta de lavar a cabeça. Eh, mas eu tentei também dar banho nele enroladinho, assim, e não adianta, tipo, não importa, Uhum. a água estava quentinha, por algum motivo, eu não sei se ele sentia frio ou se ele realmente se sentia inseguro, Uhum. mas ele não gostava de tomar banho de banheira, não Uhum. gostava. E no colo E a vocês gente chegaram a dar ficou em algum momento ou a não? gente chegou, mas foi depois do segundo mês. Ah, tá. Por 2 meses a gente ficou no banho de banheira, e Uhum. ele nunca gostou. Comprei à É, com toa. a gente comprei à toa. Com a gente, eu acho que a gente deu o primeiro banho no 5º dia só, também esperamos. No Brasil, eu acho que tem mais essa cultura de dar banho logo na maternidade, de dar banho todo dia, né. Uhum, Aqui é até a recomendação, assim mesmo, tipo, esperar uns dias para dar banho, né, tanto para o vernix, que eles falam que é melhor não tirar da pele, mas eu também contei, né, que na maternidade também esfregaram ele inteiro, ele ficou todo seco, esturricado. uhum, Eh mas aqui era meio que a recomendação mesmo, assim, ou pelo menos tipo: "Ai, nem pensa nisso, fiquem tranquilos, não tem pressa pra dar banho". Então é uma outra pegada, assim. E daí realmente uhum, a gente só foi dar no 5º dia, eu acho que lá para o 3º dia a gente já queria dar, mas daí também ficou meio assim, sabe, foi chegando à noite, a gente estava cansado, daí ficou meio assim: "Ai, a gente não sabe como fazer, e se ele estressar?", né, essas coisas, então a gente foi deixando. Mas daí a uhum, gente deu no 5º dia, no colo mesmo, o Matheus que deu também. uhum, O combinado inicial era esse, assim, que o banho ia ser dele e que a gente ia tentar dar no colo. Então a gente uhum, nem comprou banheira, tipo, eu nem tinha essa opção, porque a gente quis testar antes mesmo, e deu super certo. Mas assim, o Matheus, ele é muito ontem mesmo a gente foi passear com ele aqui, já estava com neve e tal, e eu, assim, fico desesperada, tenho medo de cair, de derrubar, de escorregar, e o Matheus é super seguro, assim, com o neném, sabe, tipo, desde que ele nasceu é aquela coisa assim: "Eu não vou derrubar, eu não vou", sabe, tipo, fica tranquilo. aham, Então, assim, uma super confiança. Eu morria de medo também. Eu sempre quis dar, porque eu achava muito fofo, assim, ele no banho no colo, né, tipo, carinho, grudadinho, assim, e eu só fui aham, conseguir ter coragem de tentar dar, acho que ele já tinha mais de 1 mês também. Então, assim, aham, até, tipo, 1 mês e pouco o Matheus só que dava, depois eu cheguei a dar alguns também. Mas o Érico sempre gostou do banho no colo, porque daí acho que no colo, né, eles se sentem protegidinhos, tá abraçadinho e tal. Ele gostava desde o começo, mas sair do banho era sempre um caos. é, Então dava dó, porque ele acalmava muito no banho, a gente falava: "Nossa, que ótimo, ó, tá calminho, né, pronto pra noite e tal", e daí, nossa, tipo, pra tirar, pra trocar fralda, pra botar roupa. Até hoje botar roupa é tipo um inferno, ele odeia botar roupa. Então era aquela coisa, né, tipo assim: "Ai, banho na rotina noturna para o bebê relaxar", daí tipo ele relaxa, depois estressa tudo de novo, né, enfim. é, eu não consigo entender. E o duro é que eu vejo É. às vezes: "Ai, o bebê dormiu no banho", sabe, tipo assim, eu: "Gente, isso aqui nunca", sabe, tipo, passou longe de dormir em banho aqui, não Hã. completamente fora do que eu imaginava. Mas, Uhum. eu já tô com saudade do caos. Cara, tudo dá saudade depois, né, muito engraçado mesmo. Na hora a gente acha que "Jamais, eu nunca vou ter saudade disso", e é tipo, dá saudade sim, Uhum, nosso dá. nenenzico. Enfim, o próximo item que a gente ia comentar e que pelo menos pra mim tem a ver com o banho ainda também, é a questão do umbigo, né, tipo, cuidados com o umbigo, que é outra grande Aham. coisa que todo mundo tem curiosidade. Como cada pessoa manda fazer uma coisa, como foi aí com você, né, qual foi a recomendação e como vocês fizeram? É, aqui me recomendaram lavar com sabonete na hora do banho, e a hora que saísse do banho, secar bem, assim, e passar álcool. Uhum. Só que eu tinha aflição, não era eu que fazia, era o Renato. Eu achava bem esquisito o o cotoquinho. É bem esquisito É, mesmo. é muito esquisito, é. Uhum, E a hora que e depois começa, né, gente, é normal, começa a sair um pouquinho tipo de pus, uma uhum. secreçãozinha, porque tá, enfim, cicatrizando, sei lá o que tá acontecendo É, ali. é tipo uma melequinha mesmo, um sanguinho, É, é normal, tipo, ficar melecadinho, né, tipo, você tenta deixar seco, mas fica uma melequinha mesmo, é normal. uhum. Mas caiu super rápido aqui, eu não lembro se foi 5 ou 7 agora. Uhum. 5 ou 7 dias. Eu acho que foi 7, É, então não me lembro.
Cara, o mais legal da gente fazer esse podcast em 2 pessoas é que as experiências são sempre muito diferentes, né, tipo, isso é a prova de que, tipo, não tem, né, tipo, regra, não tem nada. Maternidade é uma Sim. grande bagunça. Eh, aqui a recomendação é não fazer absolutamente nada com o umbigo. Então, tipo, não passar nada, tentar não molhar, e por isso que eles recomendam esperar o banho. Então, desde a maternidade, Hum. eles falaram: "Olha, se vocês puderem esperar cair o umbigo, melhor, para o banho, para nem ter que secar", sabe. Então é meio assim: não mexe, não encosta, não precisa fazer nada, a não ser que inflame. Então, assim, tipo, eles falam para você ficar olhando sempre e garantir que tá sequinho, que não tá vermelho e tal. Se ficar vermelho, daí, tipo, é para avisar eles e eles ensinam, né, a limpar. Mas Aham. então a gente falou: "Ah, não, então vamos esperar cair o umbigo para dar banho". E no fim, o umbigo do Érico caiu com 2 dias. Tipo, Caraca! eu nunca tinha ouvido falar isso, porque eu sempre ouvi falar 1 semana, e o dele caiu com 2 dias. Eu lembro que no tipo assim, segundo dia em casa, então assim, tipo, já fazia 48 horas e pouco que ele tinha nascido, né, a gente, olhou e já estava assim, muito seco, tipo, totalmente seco, e um mini fiozinho, assim, parecia tipo um fio dental, desse tamanho, assim. Que aflição, gente. Juntando, assim, tipo, dentro do umbigo dele com o cotoquinho. Então daí deu muita aflição, porque esse dia todas as fraldas, tipo, tudo que a gente ia mexer, estava preso por, tipo, um microfio, sabe, a gente tinha muito medo, assim, de mexer. Mas daí no fim, numa dessas trocas de fralda, na hora que a gente abriu a fralda, estava solto, sabe. Então assim, Uhum. não sangrou, não deu nada, foi muito rápido e Nossa, é caiu. muito rápido mesmo 2 Muito. dias. Não, bizarro. E daí eu lembro que depois ficou uns 2 dias ainda meio, tipo, ficando meio melecadinho de sangue e tal, mas, tipo, seco, Uhum. assim, tipo, a pele, normal, sabe, não estava com a pele rosada nem nada. E daí quando realmente, tipo, secou, assim, que a gente olhou e falou: "Não, tá, tipo, sequinho", daí a gente deu o banho, entendeu. Então pra gente foi Aham. bem relacionado, assim, as 2 coisas. Mas eu achei bem bizarro, eu nunca ouvi falar de cair em 2 dias, assim. Ainda bem, Eu porque dava também não. muita aflição. Nossa, pra mim toda vez que eu ia trocar a fralda, É, esse negócio de pôr a ter fralda aquele em negócio. cima, ou de Ai, é. colocar uma calça e pensar que pode ser que pegue ali em cima e que ai, é esquisito demais. É esquisito. É. E daí acho que até já dá pra entrar no próximo item que a gente ficou de comentar, meio de tipo, como a gente vestia os nenéns, logo nesse comecinho, né. Você falou isso da calça, nossa, eu tinha pavor do umbigo mesmo, e eu pensava: "Nossa, eu não quero pôr, tipo, um cos de calça, né, não quero pôr nada em cima, assim". Mas aqui o Érico, acho que o primeiro mês inteiro, ou mais até, eu acho que ele foi usar calça bem mais pra frente, ele realmente usava, Uhum, assim, só pijaminha no começo, uhum, e aqui era frio, então era sempre aquele bodyzinho de corpo inteiro, com o pezinho fechado. A grande melhor dica do mundo, se você puder ir encontrar, são aqueles bodies maravilhosos que tem zíper duplo. Eu tinha poucos, mas eles eram os melhores, porque daí você não tem que abrir o corpo inteiro do nenê pra trocar a fralda, né, tipo, você abre o zíper uhum. só embaixo e tal. Então ele ficou bem de pijaminha com o pezinho fechado, sei lá, acho que um mês inteiro, assim, era o que ele mais usava, bodyzinho de corpo inteiro mesmo. Porque meia não ficava de jeito nenhum no pé dele. E assim, colocar body e calça, acho que eu fui colocar bem mais pra frente, quando ele já tinha, tipo, uns 2 meses. O começo era bem só essas roupinhas inteiras, assim, bem confortável. E como aqui era frio, bastante coisinha quente, assim, também. Uhum, Tipo, pijaminha de flanelinha, essas coisas ele usou bastante também. De plush, sabe, tipo, mais grossinho pra dormir, assim. uhum. E aí, como foi? Eu eu acabei usando mais calça e bodyzinho também, porque o Dante nasceu no verão, né. Uhum. Então todo mundo falava: "Não compra roupa de frio, porque você não vai usar, e não sei o que, não sei o que lá". Dante nasceu e teve dias frios. Não parava de chover, choveu, tipo, janeiro inteiro e estava, tipo, fresco, assim, não estava calor, sabe. E além de tudo o Renato morre de calor, né, o Renato é calorento. A gente sempre dormiu de ar, né, Uhum. ar-condicionado ligado, então eu colocava na temperatura sempre colocamos, tipo, 25, 24, dependia Uhum. do dia, e eu sempre botei uma pelinha, sabe. Então eu Uhum. botava ou um macacãozinho fino, mas colocava comprido, ou um bodyzinho manga longa e uma calça. Eu não deixava ele dormir pelado, a não ser que a gente não fosse ligar o ar, daí eu deixava ele só de bodyzinho manga curta e tal.
Mas Uhum. de noite ele acabou usando, sabe, ele usava roupa de calor mesmo de dia. E eu não tinha tantas, então eu tive que usar tudo que eu tinha, daí aí acabei usando, mas não é nada prático, gente, ficar olha, até hoje, Uhum. body, e dá vontade de deixar eles usando macarrão, nossa, Macacão, né, a vida inteira. macacão a vida inteira, porque eles não gostam de enfiar as coisas na cabeça, eles não têm paciência, sabe, body tem que enfiar o braço por cima, assim, é uma luta. No Uhum. começo não, mas dá trabalho, enche o saco, né. E você Uhum. tem que às vezes vaza a fralda, tem que ficar trocando, e daí no meio da madrugada você vai enfiar um body, é muito menos prático do que um É. macacão. E o de zíper realmente, nossa, é muito tenho acho que eu tive um de zíper duplo, porque aqui é muito difícil de achar. Muito, Uhum. muito. Mas acha o de zíper, tipo, um só, né. Esse em si já era super prático também, É. mas Nossa, eu lembro até hoje que o Matheus queria me matar toda vez que eu botava os pijaminha de botão nele, nossa, porque botão daí é ia trocar de madrugada. Nossa, gente, você lá de madrugada, na quarta fralda da noite que você já tá assim, não é. sabe mais seu nome, e você lá tentando juntar os botões, tipo assim. É Ai, tipo, às gente, vezes o pessoas bebê que tá fazem. chorando e você vai tentando Uhum, encaixar os botões e você não consegue, aí você encaixa errado. Aí fica sério. 3 botões pra cima ligado no lado de baixo, aí você fala: Daí "Meu tem que Deus". refazer tudo, desesperador. Sério, as É, pessoas que criam roupa de bebê, o que passa na cabeça de vocês pra falar assim, tipo, pijaminha é de botão? Não, sério, então assim, já fica a é, dica aqui, pelo amor de é Deus, isso, escutem essa dica, qualquer facilitem a vida zíper de vocês. qualquer zíper vai ser melhor do que botão. E Uhum. qualquer, tipo, bodyzinho de corpo inteiro vai ser mais fácil do que um body em cima e uma calça. Porque, por exemplo, vazou, você vai ter que trocar as 2 coisas, entendeu? E lavar as 2 É. coisas. Então, enfim, já fica a dica aí também. Você falou do ar-condicionado, né. Aqui era frio e aqui a gente tem aquecedor, né. Mas então a gente também sempre mantinha, eu acho que aqui eles falavam pra sempre manter a casa em 21, 22 graus, uma coisa assim. Uhum, E daí eu colocava pijaminha de corpo inteiro e um cobertorzinho, tipo uma mantinha em cima, assim, que uhum. aliás, não é indicado, né, cobertor em berço, porque tem perigo de asfixiar e tal, mas que ele estava sempre do meu lado, né, e 2 que a gente usou só as mantinhas que minha mãe fez, que daí eram de respirar, sabe, tipo de Ah, crochê. sei. Uhum. Então essas eu ficava bem mais tranquila, porque mesmo se acontecesse, né, de subir no rosto dele, é inteira furadinha, assim. Mas a gente ficava também aquecedor sempre ligado, porque senão a gente congela aqui, né. E, enfim, acho que de roupinha era isso, assim, de dicas, né. Ah, Acho que sim. onde eles dormiam? Como vocês fizeram aí? Era no quarto de vocês, Ah, né? então, ele dormiu um mês inteiro em cima de mim. Que Ele não aceitava confortável. carrinho, ele não nunca aceitou carrinho, eu comprei o carrinho errado, gente, é possível, escuta, é possível comprar carrinho errado. Hum. Ele odiou o carrinho que eu comprei, odiou. Mas era tipo bacinete, assim, deitado ou Não era era, de não tá. era. Era o normal que ele deitava, mas era aquele que não era o Uhum. bercinho, né. Mas ele odiava até o bebê conforto daquele carrinho. Ele Hum. odiava tudo. Ele não estava no carrinho, ele não me dava folga. O Dante era colo o dia inteiro, sling pra Uhum. dormir. Viciei ele em bola de pilates, vou falar disso depois na hora do sono. Eh, e esqueci o que eu ia falar, Deus. O que eu estava falando? Que ele dormia no quarto de vocês, mas Ah, ele não do carrinho aceitou o é. berço e tal. Ele não aceitou o berço era muito grande. Eu ainda não tinha, comprado o ninho, Uhum. porque eu achei falei: "Não vou comprar, se precisar eu compro". Uhum. A mãe do Renato até deu um, mas ele odiou também, ele não queria ficar naquilo. Hum. Aí ele dormia em cima de mim, ele ficou um mês dormindo em cima de mim, assim, bem assim mesmo. E eu Uhum. confesso que não foi horrível, porque eu só enfiava ele na teta a hora que ele acordava pra mamar, e a gente continuava dormindo. Mas assim, aquela coisa, né, você dorme dura, tipo, você É, acorda não. dolorida, você fica com medo, um Uhum. monte de Nossa, é isso que eu coisa, ia assim, falar. de Eu
não conseguia, assim, foram pouquíssimas as vezes que o Érico ficou assim comigo na madrugada e eu não Uhum. conseguia dormir de jeito nenhum. Eu tinha pavor de, tipo assim, cair para os lados, eu botava uns travesseiros em volta, não sei como você fazia, mas eu ficava assim, tipo, Ah, não, eu me paralisada, tipo, não protegia, assim. conseguia, tipo. Eu encostava o berço dele, que o berço dele era daqueles, tipo, alto, sabe, altinho, e Uhum, tal. Não é do normal, ele era de telinha, então eu encostava ele do meu lado direito, que é o lado uhum, que tinha chão, né. Aí entre eu e o berço ainda colocava uma almofada para apoiar meus 2 braços, porque independente do uhum, lugar, do lado que ele tivesse, assim, eu precisava de apoio para o braço, senão não ia ter condição. sim. Então eu ficava parecendo uma múmia lá e ele fazendo o que queria de mim, mas eu dormia, eu consegui descansar, eu consegui me recuperar do parto. Uhum, Foi uma fase, assim, que eu não posso reclamar, tirando a anemia, que, assim, o meu cansaço era interminável por causa da anemia, mas eu até que descansava mesmo acordando à noite, sabe. A cama compartilhada nesse 1 mês salvou minha vida, assim. uhum, Mas eu sempre dormia abraçada no travesseiro, né. Isso, eu sentia muita, muita, muita falta. Aí depois de 1 mês sem isso, e acordando com dor no corpo, aí eu falei: "Não, não tenho a menor condição". Aí eu peguei e comprei um ninho, um aí que todo mundo fala que os bebês amam, comprei, e na primeira noite, depois de 10 tentativas, uhum, porque gente, nessa fase é assim, você vai colocar a primeira vez, eles não vão ficar, uhum, é muito raro, você vai ter que tentar uma, 2, 3, sei lá quantas vezes é uhum, necessário, mas em algum momento o Dante ficou e dormiu, e aí depois disso, ele só ficou no ninho. Foi uhum. ótimo, 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 ótimo. Que bom. Mas por isso que eu falo, o ninho salvou muito aqui, o berço a gente foi usar depois que tirou o ninho só, quando ele acostumou com o berço dentro do ninho. Com o Uhum. ninho dentro do berço, tá bom hoje o negócio. E o carrinho, nem usamos direito. Nossa, aqui é tipo assim, o oposto tudo, quase. Aqui o bacinete, tipo, o bercinho dele era o carrinho, então a gente comprou aquele carrinho que tem o bacinete, berço mesmo assim, né, e a gente usava dentro de casa, ficava do meu lado da cama, era o berço dele. Uhum, É óbvio que tiveram, assim, zilhões de noites e momentos que ele não queria dormir lá, né, mas ele não ficava no meu colo, de jeito nenhum, que eu acho que era por sentir cheiro de leite, sei lá, ele não assim, se eu pegava ele ficava não dormia. Então, isso aí de ficar exatamente nessa pose, assim, do jeito que você ficava, o Matheus ficou várias madrugadas, porque tinha várias horas que chorava, 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 nada ajudava, e daí quando o Matheus botava assim e deitava também com ele no colo, ele ficava. E uhum, esse jeito dele ficar de barriga para baixo na nossa barriga, era o jeito que ele mais gostava de ficar, então, assim, durante o dia, sonecas, a gente ficava revezando os colos aqui, né, mas era o jeito que ele mais dormia também. E daí acho que de noite ele sentia falta, né, porque daí do nada de noite você põe ele de barriga pra cima sozinho no berço, ele ficava tipo: "Não, sim, uhum, obrigada, não quero não". Daí até algo que a gente começou, sei lá, depois ali de uns 15 dias, a gente começou a tentar começar a acostumar ele a tirar pelo menos algumas sonecas já no carrinho, né, tipo aham, no bercinho dele. Então assim, deixava cair no sono no colo, mas daí botava no carrinho. O que foi uma luta aqui, né, porque a gente estava assim, minha mãe, meu pai, eu e o Matheus e a minha irmã competindo de, tipo, quem que ia ficar com ele no colo na soneca, né, porque era uma aham, delícia essa fase. E daí, às vezes, a gente falava: "Não, gente, essa soneca vamos deixar ele quieto no carrinho, porque senão de noite a gente não dorme", sabe. E isso foi ajudando, assim, aos poucos ele acostumou, e no fim pra gente foi ótimo, porque daí ele como o berço dele era o carrinho, quando ele acostumou, daí foi ótimo, porque aonde a gente estivesse, ele estava bem no carrinho, sabe. Então ele foi um bebê uhum, total de carrinho, assim, a gente, nossa, conseguia, tipo, passear muito, tipo, ir pra restaurante, fazer várias coisas e ele, tipo, estava na caminha dele, sabe. Então pra ele era uhum, tipo: "Ah, conheço, gosto disso aqui". aham, Então, deu super certo. A gente teve o ninho, mas a gente não usava de madrugada, a gente usava às vezes de dia também, pra, tipo, uma soneca ou outra. E teve, assim, algumas noites muito ruins dessas que, tipo, nossa, ele não dorme de jeito nenhum, que daí a gente botava ele no meio da gente, no ninho, e ele ficava também. Mas aqui em casa a gente nunca deu muito certo com cama compartilhada. Eh, Era algo, assim, que a gente não queria mesmo, porque
eu e o Matheus, a gente dorme meio mal, a gente se mexe muito, então a gente nunca quis, tipo, acostumar ele a ficar na cama com a gente. E a gente sabia que se a gente, né, ficar assim, fizesse um pouco isso, ele ia acostumar, então a gente não queria que ele acostumasse. Então foram bem poucos dias que a gente acabou usando o ninho, né, nisso, ou que ele dormiu no colo do Matheus. Mas a gente sempre tentava muito botar ele no berço. Então isso que você estava falando, de tipo, gente, não vai ser de primeira, meu, não vai mesmo. Tipo, eu tinha amigas mães, assim, que sabiam que ele dormia no bercinho e que vinham muito me falar, assim, tipo, meu, pelo amor de Deus, tipo, como você faz, sabe? Porque na hora que eu faço assim, ele começa a chorar. E eu falava, gente, mas sim, tipo, sei lá, 99% das vezes vai acontecer, sabe. Então, assim, eu tentava, não dava, pegava no colo de novo, passava mais 10 minutos, eu tentava de novo, sabe. Então, assim, tipo, várias vezes eu tentei e ele não Aham. queria ficar no berço, mas a gente foi, tipo, acostumando ele, né. E nunca deixando chorar nem nada, a gente só realmente, assim, esperava então cair um pouquinho mais no sono profundo, daí botava, ele ficava, ótimo, entendeu. Mas teve muito isso, de tipo ir tentando, tentando e realmente fazendo ele acostumar, né, com o bercinho e com o carrinho, que daí depois ajudou muito a gente, nossa. Eu tenho amigos que nunca tiveram carrinho e eu fico assim: "Como?" Porque, tipo, o carrinho é assim, a nossa vida, tipo, eu não sei fazer nada sem o carrinho, tipo, o carrinho é a nossa vida, juro. É, tipo, a melhor coisa que a gente teve, assim. Melhor compra. Comprou Juro, certo. melhor compra. O Dante odiava tanto o carrinho que no começo ele nem gostava de passeio. Ah, isso é um negócio importante de falar. A gente aqui fazia passeio já desde a primeira semana. Ah, isso nem estava na nossa lista, mas é super importante, né, tipo assim, Hã. quando sair com o nenê de casa. Acho que tem a questão das vacinas, né, então a gente pode juntar as 2 coisas. Mas aqui em Aham. casa a gente também saía pra passear, tipo assim, lugares abertos, tipo ir passear Uhum. aqui, fazer dar uma andadinha, pegar um sol desde a primeira semana também. Acho que o primeiro dia que a gente saiu ele estava com 3 dias, e estava muito frio aqui, então óbvio que daí eu não saía tanto, né, porque em dias Aham. muito gelados ou com neve eu não saí. Mas eu, assim, tive esse costume também de passear de carrinho com ele desde cedo ou passear com ele no colo. E pra mim fez, assim, toda a diferença do mundo na minha saúde mental. Então, assim, se eu posso dar uma dica, sério, se vocês puderem, saiam com o nenê. É tipo assim, óbvio que não é pra ir em lugar lotado, não é pra conviver com um monte de gente e tal, não, mas assim, se você tiver uma pracinha, sabe, um verdinho perto de você, tipo, um lugar que você possa tomar um ar, tomar um sol, cara, é super bom e não tem problema nenhum para o nenê, né, desde que ele esteja, sei lá, agasalhado e tal. Porque realmente, né, tem gente que tem essa noia, tipo: "Ai não, antes das vacinas não é pra sair de casa". Tipo, não é pra ir pra ambientes fechados e conviver com muita gente, mas você e seu nenê ali no sling, dando uma voltinha na praça, tipo, por que que isso seria um problema, sabe. Então, Uhum. legal mesmo você lembrar de falar disso, porque nossa, aqui foi muito bom e fez muita diferença ter isso desde sempre também. Uhum. A gente É, andava no condomínio, não cruzava com ninguém, então uhum. eu tinha que É, passear eu com a também tenho Pulga aqui do também, lado. né, a Pulga precisava sair É. também, que estava irritada, né, que chegou o neném e tal, e daí ia todos juntos. É, gostoso. A gente aqui também, o Matheus sempre estava trabalhando e tal, né, mas ele trabalha de casa, então a gente falava também: "Ai, vamos tirar, tipo, 15 minutinhos", daí, tipo, ia todo mundo junto, então era uma coisa gostosa também desde o começo. Bom, a gente falou do carrinho, e a cadeirinha do carro? Ah, Passear de carro e tal, como era isso no começo? Ah lá, já o odiava. o bebê conforto, era minha cadeirinha de carro. Eu Uhum, não comprei cadeirinha no começo, né, fui comprar depois de todas as tentativas frustradas e ele odiar o carro, mas uhum. no começo eu usava só o bebê conforto e, assim, o caos, ele odiava andar de carro, ele gritava, ele chorava, ele odiava aquele ele não gostava gente, Ele teve não dá alguma nem pra coisa com esse defender. carrinho específico aí então, que não É, rolou. ele Não não gostei. gostou, não sei o que aconteceu. Mas depois quando você trocou de cadeirinha do carro, ele ficou mais tranquilo? Não, não, ele foi ficar mais tranquilo agora recentemente, porque eu virei ele pra frente. Hum. Nem pode, mas ele não tá cabendo mais pra trás. Aham. Os pés dele não cabe mais, ele é muito alto. Aí eu virei ele pra frente. Aí agora ele até dorme, o sem vergonha, dá uma raiva. Hum. Tudo que eu Cara, passei.
O Érico gostava bastante de carro quando ele era mais neném, dormia bastante, assim, ele não ligava muito não. Foram poucas as vezes que ele fez um super escândalo. Aqui é tudo longe, né, tipo Uhum, assim, então qualquer coisa que a gente ia fazer, tipo: "Ah, vou no médico, ah, vou não sei onde", 45 minutos de carro. Então era bem desesperador, toda vez que eu tinha que ir, porque eu falava: "Gente, e se ele fizer alguma coisa, né, tipo 40 minutos pra chegar lá?". Mas no geral ele se adaptou bem. Só que você falou do bebê conforto, isso foi uma coisa que eu não tive, e que na verdade me fez muita falta. Vou até comentar, porque algumas pessoas me perguntam se eu senti falta disso. O nosso carrinho tinha o bassinet, que é o berço deitado, ou a cadeira normal, que a cadeira normal é só quando o nenê já é mais durinho, né. Então eu só tinha o bacinete. E no carro eu tinha aquela cadeirinha que já é a que dura 10 anos, que você vai trocando as uhum. peças e tal. Então, era bem ruim, na verdade, porque toda vez a gente tinha que, tipo, tirar o nenê do bacinete, botar no carro, tirar do carro, botar no bacinete. Nisso a gente acordou ele, assim, de zilhões de sonecas. Então, assim, eu senti muita falta de ter o bebê conforto, na verdade, de, tipo, só tirar do carro, né, clique no carrinho ou vice-versa. Acho que quando a gente tiver outro neném, é um item que eu vou ter, assim, porque achei bem ruim ter que ficar acordando o nenê, sabe. Uhum. Mas, no geral, a cadeirinha do carro em si, ele até que não ligava muito não, até hoje ele gosta, assim, às vezes ele faz escândalo, né, mas aí às vezes eles fazem escândalo com qualquer coisa, né. Mas no geral, não era muito ruim não. O Dante deu trabalho, viu. Cadeirinha do carro nunca Não, não quero dormiu, não. nunca gostou, não pra gente no começo foi bem difícil essa parte, nossa, É. dá trabalho. Eh, tudo dá trabalho, né. O a outra ai, espera, engasguei. E como era o sono, no geral, nessa fase? Acho que a gente já falou um pouco, né, você falou que ele tinha bem dificuldade pra dormir e só dormia no colo, né? É, de dia, eu não sei, o Dante, eu não sei se eu estava muito louca ou se cara, o Dante não tinha soneca estabelecida, assim, tipo: "Ah, agora é a hora da soneca", sabe, tipo assim? O moleque ficava Ah, mas com aquele olho arregalado o dia inteiro, ele não queria dormir. ah, não, é o oposto que eu ia falar. Eu acho que nesse comecinho, tipo assim, primeiro mês, principalmente, não tinha nada de rotina também, não existe muito rotina, mas o Érico meio que dormia o tempo todo. Então, o Dante não. Mas nem bem nesse comecinho? Não, ele dormia bem à noite, de dia ele ficava com esse Hum. assim, bem assim, né, para o Dante, o bem dele era, tipo, acordar pra mamar a cada 3 horas, entendeu. Sempre acordou, reloginho, nunca foi um nenê que eu tinha que acordar pra mamar, igual acontece com algumas pessoas. Ele Uhum, acordava a cada 3 horas e eu já ficava bem cansada por causa disso. uhum. Mas de dia, ele não era um nenê que queria dormir, assim, ele lutava contra o sono, sempre lutou. Até hoje, assim, é uma Nossa. briga pra dormir. Ele chorava, 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 chorava. Aí a gente foi aprendendo técnicas, né, aí eu descobri a bola de pilates, que por 2 meses salvou a nossa vida, assim, ridiculamente. Gente, ó, eu vou falar uma coisa, é bom, mas vicia, depois tem que desviciar. Hum, Então, assim, escolham suas lutas, porque, né, se você escolher chacoalhar o nenê da bola de pilates, saiba que depois você vai ter que tirar, porque vicia, é um indutor de sono, assim, muito potente. É gostoso, eles estavam na barriga, uhum, eles ficavam nesse movimento lá dentro, né, e daí você vai com o nenê em cima da bola de pilates, ele dorme, assim, em menos de 10 minutos, sabe, tipo assim, 5 minutos tá dormindo. uhum. Então, depois que eu descobri a bola de pilates, ficou, bastante mais fácil, assim. Mas o problema é que depois ele queria continuar chacoalhando. Nossa, sério. Aí a gente decidiu desviciar ele da bola de pilates mais pra frente, daí demorou um pouco, mas o que salvou muito aqui também, de 0 a 2 meses, foi o sling, né. Uhum. Ele dormia no sling, a gente tinha que balançar, o Dante, olha, o Dante é meio que ele curte um movimento, viu. Ele gosta, não o do carrinho. Ele gosta, tipo, Então, o do carrinho, isso aqui, agachamento, assim, ó, funcionava panturrilha. muito.
Tipo, botar o Érico Não, no carrinho e só ficar assim, ó, de frente pra trás era ótimo, leve, né, não aqui não filha, aqui é movimento, é tipo agachamento, entendeu? Ele fazia Hum, academia na minha barriga, filha. Ele entendi. é outro nível de balanço. Então a gente tinha Nossa, que chacoalhar, coragem. mesmo no sling, não era tipo colocar no sling e ele pegava no sono, não, precisava se esforçar. E aí, Uhum. aí ele não queria que a gente sentasse. A gente tinha que ficar em pé. Então, se ele fizesse uma soneca de 1h30, era em pé. Se a Nossa, gente sério. sentasse, ele acordava. E na bola de pilates, se a gente saísse e sentasse parado também, ele acordava. Então, assim, não foi fácil pra gente esse sono de dia. De dia. Foi o caos. O caos. Mas de noite, ele dormia em cima de mim, né, no primeiro mês. Então, era bem fácil. Se ele acordava, já enfiava na teta e estava tudo certo. A cada 3 horas sempre. E depois que eu coloquei ele no berço, no ninho, eh, também manteve a cada 3 horas, eu pegava, dava de mamar. E, gente, é muito mais Uhum. cansativo Ah, é, do você que tem que cama levantar, compartilhada. Eu pegar o entendo nenê, quem levantar, faz pôr de cama volta. compartilhada para sempre, assim, porque Uhum, cansa muito, 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 muito mais. É um negócio bizarro, assim. uhum, Mas é mais seguro. Bom, não sei, né, tem um monte de estudo que fala que cama compartilhada é seguro se for com o cuidador principal, né. uhum. Mas enfim, eu sou meio cagona, então preferi preferi mudar isso o quanto antes. Mas então o sono do Dante era assim, nunca esticou, sempre picado e de dia bem ruim. Aí eu sei que Nossa, era bom, não. né. É, então, é que assim, eu sofro muito com o sono do Érico até hoje, né, à noite. Então, eu sinto que, assim, eu posso me vangloriar, entendeu, de que ele dormia muito bem quando ele era novinho, e que ele nunca teve muito problema com sonecas. Porque, assim, eu não durmo à noite mesmo, entendeu? Então as pessoas nem podem me odiar e falar: "Olha, babaca ela". Não, não, porque de noite ele não dorme, entendeu? Vocês me respeitem que faz 1 ano que eu não durmo. Mas, cara, ele era bem dorminhoco, sempre foi. Então, assim, de noite, de dia dormia muito, dormia no colo ou no carrinho, tipo, ele era tranquilo, dormia no carro, ele era bem tranquilo mesmo. De noite você falou das 3 em 3 horas, né, a gente tirando ali a primeira semaninha, né, que eles falam pra você realmente, tipo, até ter certeza que o bebê tá ganhando peso, né, tipo, realmente acorde de 3 em 3 horas, depois a gente nunca, tipo, manteve isso exato, né, assim, de pôr despertador e acordar ele, a gente nunca fez isso, porque ele também era bem reloginho. Tinha umas noites, assim, que ele até ficava 4, 5 horas, às vezes no comecinho da noite, assim, já perto dos 2 meses, né, tipo, um pouquinho mais pra frente, assim, 1 mês e pouco, 2 meses. Mas normalmente também, de 3 em 3 horas começava a dar aquela resmungadinha, né, e daí eu, tipo, já botava no peito e tal. Mas até, assim, uma das formas, né, que o parceiro também pode ajudar e que os 2 podem trocar, era essa parte mais difícil de não ser cama compartilhada, né. Então, assim, várias vezes, tipo, ele começava a resmungar, eu só dava um soco no Matheus, assim, ó, e daí, tipo, o Matheus que levantava, dava a volta na cama, pegava ele, dava no meu colo, daí quando eu terminava, acordava de novo. Porque o Matheus, ele volta a dormir com uma beleza, entendeu? Já estava roncando já de novo quando o bebê acabava. Eh, então, assim, ele me ajudava bastante nisso, sabe, tipo, botava pra rotar, daí às vezes tinha que trocar fralda de madrugada, a gente trocava e tal. Às vezes não, né, tinha sempre que trocar muita fralda de madrugada. É o próximo tema. Ritmo das trocas de fralda. Gente, ninguém te conta quantas fraldas são. Vamos falar sobre isso. Eu não fazia ideia. Claro que isso também depende de bebê, né, tem bebê que é mais constipado, que passa dias sem fazer cocô. Não era o caso do meu filho. Meu filho, meu Deus do céu, era uma bela de uma diarreia, assim, porque ele fazia mais cocô do que ele mamava. Então, literalmente, assim, teve um vídeo até que eu gravei, assim, nossa rotina de, tipo, quantas fraldas, quantas mamadas no dia. Sem brincadeira, gente, a média era, tipo, umas 10 fraldas por dia, 12. Então, assim, A 12 de num dia cocô, de 24 horas, a cada 2 horas tinha que trocar 12 de fralda. cocô, Toda vez que eu trocava era cocô e xixi.
Tipo assim, era muito cocô no dia, 10 Caraca! cocôs, assim, ó. Sério, tipo 8 a 12, vai. Mas assim mesmo. Então, e ainda mais bem no comecinho, quando eles são muito novinhos, você, tipo, tem medo que fique assado, né, a pele é muito sensível, então eu, tipo, trocava sempre, assim, né, sempre que era cocô, com certeza, e mesmo xixi, tipo, eu trocava com frequência, né. Mas, cara, nossa, isso foi uma coisa que me pegou desprevenida, juro, porque é óbvio, né, assim: "Ah, tá, claro, não, bebê, né, você vai ter que trocar, tipo, algumas fraldas no dia". Gente, é muita fralda, é o tempo todo. E principalmente de madrugada, nesse começo, eu acho que foi lá pra quando ele tinha uns 2 meses e pouco. Você tem isso anotado? Já é quando que ele começou a parar de fazer cocô à noite? Você lembra? Eu não lembro se era 2 Hum. meses e pouco ou 3 meses e pouco, mas assim, demorou muito pra ele parar de fazer cocô à noite. Então, pelo menos até uns 3 meses, um cocô, 2, ele ainda fazia de madrugada. Então, assim, sempre tinha pelo menos uma troca de madrugada até 2, 3 meses, o que Aham. atrapalha muito o nosso sono também, gente. Nossa senhora, que diferença. E daí você vê depois, né, quando começa a parar esse cocô da madrugada e que você pode, né, só deixar a fralda de xixi, tipo, e trocar menos vezes e tal. Cara, a diferença que faz você só acordar, dar mamar e botar pra dormir, ou você acordar, dar mamar, trocar a fralda e daí botar pra dormir. Porque você desperta, né, tipo, pra trocar a fralda tem que acender a luz, tem não sei o quê, o bebê chora, você tem que prestar atenção ali, não sei o quê. Então, assim, nossa, isso é muito cansativo. Pra mim, as fraldas da madrugada eram, assim, um desespero. A minha mãe dormiu aqui comigo umas 2, 3 noites, né. Tipo assim, dormia no quarto, e daí trazia ele pra mim, né, tipo assim: "Ah, toma, aqui, né, tipo, hora de mamar". E daí a maior diferença era eu não ter que trocar a fralda da madrugada, que ela trocava feliz, sabe: "Filha, eu fico feliz em trocar pra você". Eu falava: "Meu Deus, então troca", porque assim, era muita fralda, gente, é muita fralda. É, o Dante era pelo menos um cocô a cada mamada, assim. Mamou, Uhum. cagava. Era bem É. nesse nível. E, nossa, de madrugada era desesperador. Toda Uhum. vez que mamava, tinha que trocar a fralda, e ele mamava a cada 3 horas, então era algumas vezes. Mas eu desenvolvi uma técnica, veja bem. Hum, Ele gritava muito pra trocar a fralda. Eu falei: "Não é normal, vou fazer alguma coisa". hum. Eu dava um peito, Ah, é uma ótima dica essa, na verdade. eu dava um peito, ele já acalmava um pouco, porque na verdade ele acordava já desesperado de fome, Uhum, então eu não podia, uhum, na verdade, assim, não podia trocar antes de dar mamar, porque ele estava com muita fome. E eu não uhum. podia trocar depois, porque ele não ia dormir nunca mais. Ele ia despertar pra trocar a Aquele fralda. assim: "Que eu É. faço, senhor?". Então eu dava um peito, deixava ele mamar, tal. Aí a hora que eu ia para o segundo, eu trocava, Uhum, que na verdade não era eu que trocava, era o Renato, sempre foi. uhum, Eh, e daí depois eu dava o outro peito. Então eu parava no meio para trocar a fralda, então ele parou de gritar, ele já estava mais calmo, dava uma resmungada às vezes, mas já estava assim, nossa, uhum, melhor do que ficar gritando. E depois dormia no peito e eu colocava no berço, então essa uhum. foi boa, é uma dica boa, façam aí, pelo amor de Deus, não, É, é a melhor dica essa é mesmo. boa. Uhum. Eu fazia bastante isso também. Ai, daí a raiva que dava, né, assim, a tristeza de quando você às vezes eu pegava, tipo assim, chorou, daí eu pegava, não tinha feito cocô, falava: "Ai, tá bom". Daí dava mamada e dormia no peito. Daí você tipo: "Gente, não acredito que pulou uma cagada da madrugada, meu Deus, eu vou dormir". Daí você dormiu bonitinho, você põe de volta no berço, daí faz o cocô. Você fala: "Droga", porque daí você tá Às vezes dormindo, na ele tá cama já dormindo vem aquele, fazendo cocô, ai, vamos falar um daí você negócio tem que eu que acho que é interessante. acordar o bebê pra trocar a fralda. Ai, não tem Sim, nada mais triste que você ter que acordar o neném pra vamos, trocar a fralda. não existe mesmo. Vamos falar uma coisa interessante, 2. Primeiro é o mecônio, né. Gente, o Ah, primeiro é. cocô, os primeiros cocôs do neném é um horror. É um graxe, é sério, é tipo um Parece piche graxa, um preto, negócio esquisito que gruda e que você passa gosmento. 50.000 algodão com água e não limpa de jeito nenhum.
É Naquela pele escuro, delicadinha que você fala: "Não quero esfregar essa pele, meu Deus". é um petróleo, quase preto, assim, é normal. Uhum. É assim esse primeiro cocô, não se desesperem. É, E outra vários dos coisa, primeiros, cara, né, assim, uns 2 sim, dias, assim. duram E outra coisa que, ai, me dava uma satisfação, gente, o peido do neném gente, quando é pequenininho assim, o peido sai numa potência, sai com uma força que faz um estalo tão grande que te dá um alívio, assim, você não foi você Uhum. que peidou, mas você fica aliviado, assim, é um negócio, é prazeroso ver o nenê peidar, é um negócio Uhum. incrível, assim, eles fazem uma carinha, eles puxam a perninha assim, Nossa, sério, é mesmo. Tipo aí uma faz aquele satisfação, assim. barulhão, Mesmo e o depois cocô eles também. fazem uma carinha de tipo, aliviou, assim, ai, era muito fofo, eu tenho saudade, não faz mais pum Louca. assim. Nossa, aliás, agora cada pum aqui fedido, meu Deus do Então, mas céu. não é barulhento mais, né. Ah, às De vezes vez ele em dá uns "pé", quando, é. mas é De vez em diferente, porque quando, é não é aquele pum diferente. molhado de neném, né, que faz aquele assim, é tão é fofo mesmo. Isso entra um pouco no próximo tema, que é cólica. Ai. Ai, tá vendo aí, ó, eu Hum. tenho as minhas coisas fáceis, mas eu tenho as minhas coisas difíceis também. Ah, mas isso aí acho que é Gente, difícil pra todo mundo. nossa, é que tem nenê que não tem, né. Tem Hum. nenê que tipo: "Ah, não". Gente, o Érico sofreu tanto de cólica, ele sofre até hoje, assim, às vezes, né, tem coisas que ele não pode comer, tem dias que do nada fica super dura a barriga dele, até hoje. Mas, meu, ele sofreu muito de cólica. E eu lembro que cólica é uma coisa, assim, que se você pesquisa, pergunta, eles falam que vem um pouquinho mais tarde, né, tipo assim, ah, depois de, tipo, 1 mês e pouco. O Érico, assim, acho que começou antes dele ter 3 semanas, porque eu lembro que até me assustou um pouco, eu fiquei: "Gente, não é possível, tipo, não é normal", eu pesquisava, falava: "Tá muito cedo, tipo, nem é a hora, né, de dar cólica ainda". Ele teve Uhum. muita cólica. Daí, assim, algumas pessoas, né, que ainda não têm nenê ou que estão nessas primeiras semanas podem ficar tipo: "Ai, mas como você sabe se é cólica, né?" Porque a gente não sabe mesmo nesse começo, né, tipo, que choro é o quê? Que esse nenê tá sentindo e tal. Mas para o Érico a gente percebeu rapidamente que era cólica, que não necessariamente é cólica, né, tipo assim, o intestino deles ainda é muito novinho, né, tipo, tá se formando e tal. Aham. Mas é tipo uma dificuldade ali, né, de passar gás e tal. Mas cara, o Érico, ele ficava ai que dó, sério. Um que é um choro doído, então assim, o choro da cólica não é o chorinho normal do neném, é um chorinho de incômodo, de dor mesmo, que você fala: "Não, tem alguma coisa errada". E daí no caso do Érico, assim, se a gente mexia na barriguinha dele, ele se contorcia, dava pra sentir a barriguinha dura, tinha algumas posições específicas só que ele aliviava. Então assim, nossa, a gente podia fazer o que fosse, nada aliviava. Daí a única coisa eu falei pra uma amiga essa semana que o nenenzinho dela tá com cólica, eu falei: "Tenta segurar igual saco de batata", que a gente brincava assim, mas a gente botava ele bem alto aqui no nosso ombro, assim, tipo com o bumbum aqui em cima, sabe, com a barriguinha bem, tipo, apoiada no nosso ombro, assim, e era a Uhum. única coisa que aliviava, que realmente meio que, tipo, apertando a barriguinha dele, ele acalmava. Então, assim, nossa, de novo, assim, noites e noites, madrugadas e madrugadas da gente, assim, tipo, andando pela casa com ele assim, era sempre de noite as crises, e dessas coisas, tipo assim: "Ah, faz massaginha e tal". A gente fazia o dia inteiro, tudo, mas, cara, tipo, nada melhora, sabe. Tipo assim, neném que tem cólica, dá muita dó, não tem muito o que fazer. Então, assim, coisas pra aliviar, né, tipo bolsinha, cestinha, tipo, quente, banhinho quente, falam que aquele banho de balde que o nenê fica, né, com as perninhas pra cima, assim, ajuda. Higiene natural, tem gente que fala também, né, pra segurar o nenê sentadinho, assim, na privada, deixar mais peladinho, ver se ele faz cocô mais livre e tal, sei lá. Isso de segurar, assim, massagem na barriga e tal. Mas, ai, cólica foi, assim, muito difícil, acho que foi a coisa mais difícil pra gente, durou meses, assim, meses que as noites eram de muito incômodo e muita dor pra ele, assim, bem Uhum. momentos bem desesperadores, sério. Uhum. É, o Dante sofreu muito também, o do Dante começou bem certeiro, assim, foi com 3 semanas. Uhum. E começou naquele horário, tipo 6, 7 da noite. É, que Era eles falam que sempre é, esse tipo, a hora da horário. bruxa, né. É. Era sempre esse horário e também nada acalmava, eu fazia massagenzinha, não melhorava.
colocava bolsinha quente. Eu acho que a bolsinha quente às vezes ajudava um pouquinho, mas assim, não Uhum, resolvia. Esse negócio de colocar assim ajudava, mas o Dante gostava, às vezes eu colocava ele, tipo, de barriga no meu braço, assim, de barriga uhum, para baixo, e eu ia massageando enquanto isso a barriga. Isso ajudava um pouco. E só aliviava mesmo quando ele soltava o pum que estava incomodando ali. E às vezes uhum, demorava um tempão para sair, tipo, não havia o que eu fizesse. é, Depois que a gente começou a dar banho no chuveiro, que foi mais pra frente, então ele ficou aí um tempinho sem essa outra descoberta que eu fiz, mas uhum, quando eu entrava com ele pele a pele, só eu e ele no chuveiro, acalmava muito também. Qualquer crise de choro daquelas que não parava de jeito nenhum, uhum, de salto de desenvolvimento ou de cólica, era entrar com ele no chuveiro quentinho, assim, pele a pele, eu e ele, que ele conseguia soltar ali mesmo, ou uhum, ele ia se acalmando e, sabe, o próprio fato, às vezes, dele se acalmar, ele já relaxava um pouquinho e ele melhorava. Então, o uhum, banho comigo, não adiantava ser com o Renato, daí eh, ajudava muito, 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 muito também. E homeopatia, a gente deu homeopatia também, né? uhum. Aquelas aguinhas de coisinhas, misturinhas de homeopatia que às vezes Uhum. ajuda em cólica, ajuda em dente, essas coisas a gente deu também. Isso eu É, achei que ajudou bastante até. aqui a gente usava também aqui no Canadá um remedinho que chama Ovol, que é meio parecido com o Luftal Baby, assim, também. Hum. Então a gente deu também várias vezes. Outra pose, assim, que eu lembro que a gente ficava muito era, tipo, sentado assim, com ele aqui, sabe? Ah, sim. Nossa, isso a gente fazia, assim, passava quase o dia todo, assim, também, mas de Ele só noite, de fazia cocô madrugada. assim aqui, quase. Uhum. Ele ficava nessa posição com o Renato, nossa, É, aqui ele ajudava fazia muito cocô. fazer isso também. E daí, assim, né, ele ficava meio sentadinho, assim, a gente ficava mexendo nas perninhas, isso sempre aliviava também. Quando a gente sentia que estava chegando o pum, sabe, assim, tipo: "Ai, tô quase conseguindo", a gente tentava botar nessa posição que ajudava. Uhum. Mas é bem isso, ai gente, é desesperador. É, E a dica é, assim, tentar fazer mesmo tudo isso aí que tem pra fazer, mas infelizmente é aquela coisa que não tem mágica, sabe, é realmente só aliviava quando saía os punzinhos. E daí por isso que entra no que a Jé estava falando antes, de tipo assim, meu, uma das coisas mais felizes da vida da mãe, sério, é você se ouvir, né, sentir aquele punzão gostoso que assim, você fala: "Ai, que bom", tipo assim, ele tá se aliviando, sabe, talvez hoje ele não fique, tipo, entupido. sim. Então realmente, assim, era sempre muito feliz, assim, ouvir esses punzão, fazer aquele cocôzão antes da hora de dormir, eu falava: "Ai, que bom, tipo, ele tá se aliviando", sabe, tipo, antes de dormir. Comemorava cada cocô. Sempre, uma grande comemoração. Mamadas, como era o ritmo de mamadas? 3 em 3, né, você É, basicamente fazia isso mesmo. Aqui sim. também, a gente fez livre demanda, né, nós 2. Então meio que tipo assim, se ele estava chorando em algum momento, né, se ele dava sinal de que ele estava com fome em algum momento fora disso, eu sempre botava no peito. Mas acaba que eles são bem reloginhos, então essa regrinha aí do 3 em 3 horas realmente é meio que como os bebês funcionam, eu acho. Uhum. Né, eu sentia Mas que o era Dante bem, ficava não passava bastante no muito disso. peito. Uhum. Não chegava a dar, tipo, de noite era reloginho, assim, mas de dia, sei lá, às vezes ele ficava 1 hora no peito. Ah, tá, Aí, de tipo assim, de ser tipo, uma mamada eles meio que passam eterna, assim, muito tipo. tempo, assim. Eu não sei Uhum. se o Érico era assim, mas o Dante ficava, tipo, nossa, às vezes se deixasse o dia inteiro no peito, ele ficava. Ah, não muito, mas acho Tipo, que eu não botava dormia e muito acordava também, no peito, tipo. se deixasse, ele ficava, sabe? Ah, tá. É que eu acho que eu tirava mesmo, assim, eu nunca fiquei muito, sabe. Pra mim, assim, se ele, tipo, acabava de mamar, eu tirava e, tipo, ou botava pra cima, ou botava, né, em algum lugar pra Então, eu dormir, acho assim. que eu deixava, porque como ele tinha muita dificuldade, se ele dormiu no peito, eu estava sentada, então eu Ah, deixava, é? Sim. já No era uma seu caso, acho que é vitória. tipo, imagina, dormiu, dormiu, não vou me mexer, né, não vou fazer Porque nada. se eu tirasse ele da teta, daí ele ia acordar também, era igual eu Uhum. tentar sair, levantar da bola ou tentar parar de chacoalhar, tipo, ele É, induziu no sono, se eu tirasse aquilo ali, acabou, então eu tipo deixava, assim, ele dormia não bastante na teta. tipo, não vou arriscar perder essa soneca, né. Não arrisquei. É.
Vamos falar um pouco de vacina, porque é bem diferente aqui no Canadá e aí no Brasil. Uhum. Acho que vale. Aqui a gente só dá as primeiras vacinas com 2 meses, Aqui também. Na verdade, dá mas tem as do hospital, BCG, né. É. dá no hospital. A BCG, dá a vitamina K, que é injeção, mas não é vacina, né, Hum. Mas isso é tudo na maternidade ainda, na né, essas. maternidade. E daí Aí depois é só com 2 também? só com 2. Hum. Aí ele tomou com 2 foi rotavírus, eh, Eu não vou lembrar quais são também, mas eu lembro que eram rotavírus, 4. Zé Não, Gotinha, eu não sei qual que era do Zé Gotinha. eu lembro Eu que acho foram que é Zé Gotinha, 2 é aquela de furos. Isso. Então aqui foram 2 furos, era uma vacina tetra não sei o que lá, que eram 4 coisas em uma. tetravalente, é. Isso, daí uma vacina de outra coisa, que agora eu não lembro qual que é, e uma que era em gota, que acho que é o rotavírus, que é de gotinha. Uhum. Mas Eu não foi, lembro com 2 exatamente, mas então também. eram essas. Eu não lembro se a do Dante era tetra, eu acho que a do Dante era penta, era uma picada a menos a dele. A Hum, gente deu no particular, a gente não deu no SUS, uhum, porque a gente foi no primeiro dia super maltratado no SUS, não atenderam a gente, o moleque gritando lá, o Renato catou a carteirinha e nós fomos embora e desistimos. uhum. Aí, no particular, era uma picada a menos, uma vacina 2 vacinas em uma. Que bom. Então não era tetra, era tipo pentavalente, alguma coisa assim, já Uhum. embutia aquela outra vacina nisso. Mas como Então, foi? Como foi com ele? horrível. Ele chorou muito, eu fiquei morrendo de dó, falei: "Meu Dá Deus, muita nossa". dó, né. Nessa ele teve reação de febre, Hum. tem uma fotinha dele com como é que chama aquilo, meu Deus? Chofebre na e ele dando risadinha, assim, com chofebre na testa. Ai, Ele que teve, dó. tipo, febre de 38, sabe, Uhum, assim. Aí eu fiquei nossa, aquela noite foi horrível, porque eu fiquei monitorando, né, a febre, como é que estava e tal. Mas ele não teve dor, ele não chorava de dor, ele só ficou mesmo uhum. dengozinho e com febre. Mas durou também muito rápido, foi, tipo, uma noite. O Érico também, eu acho que ele tomou a vacina meio, tipo, no meio da tarde, daí até o fim desse dia ele não teve febre, mas ele ficou, assim, muito, tipo, quietinho e sonolento, então bem, tipo, só Uhum. assim, dormindo, dormindo, acordava, mamava, dormia, acordava, meio grogue, assim. Mas também não teve nem febre nem dor, mas, assim, a vacina em si, tipo, a hora da vacina dá muita É dó, gente, horrível, ai. é. Porque, assim, o bebê tá lá super calminho e daí do nada eles dão um grito, tipo, acho que é um susto Pititico. mesmo, né, E tipo, é na ai que dó. perninha. Ai, É, aquela perninha gordinha. dá muita dó, né. Mas enfim, Ai, daí eu a única sofri. dica, assim, que tem pra vacina, pra quem amamenta, é que eles falam pra você amamentar enquanto estão dando a vacina, né. Você tentou? A gente tentou. Não dei porque eu dava simultânea. Que é Sabe, isso? vacina simultânea? Já dava as 2 picadas de uma vez pra sentir uma vez só. Ah, Então já dava uma picada em cada perna de uma vez, ele sentia uma picada só daí. sim. Aham. Se eu Aqui colocasse aqui no acho que eles nem peito, dão ia essa ter que opção. dar em uma, daí ia ter que trocar e depois dar na outra, ele ia chorar 2 vezes. Não sabia nem que dava pra fazer isso, aqui eles não dão essa opção não. No SUS não dá, é só no Uhum. particular. Ah, tá. Não, o Aí eu nosso foi primeiro sempre um dei lado, depois o outro. simultânea. É, então, aí chora o dobro, né. É, que dó. Tadinho. Mas daí foi a única coisa, assim, na hora dá aquele chororô, né, tipo, aquele grito, mas assim, segundos, tá, então pra quem ainda não passou por isso, sim, dá muita dó, mas tipo, é muito rápido. Mas E o Dante só depois, assim, acalmava também na só pus teta no daí. peito então, depois só pus no Aca peito e acalmou, eventualmente acalma, acabou né. de aplicar, já Tipo, enfia a teta na boca já, é, não tem o na que hora, fazer. assim, o mais rápido possível e daí eles É, acalmam, eles esquecem rápido. Eu lembro que o Érico ficou com a perna dolorida também. também? Então, tipo assim, essa noite e na manhã seguinte, assim, eu lembro que às vezes eu ia pôr pra mamar, ou o jeito de pegar ele, se a gente encostava, assim, ele dava sabe, tipo um gritinho, Ah, assim. tadinho. Então, também incomodou, mas, só isso, assim, até que foi tranquilo. A gente sofre mais, Uhum. eu acho. Acho que sim, com certeza. É. Eh, Acho que as últimas coisas que a gente ficou de comentar era sinais de sono, sinais de fome e choro.
Choro eu acho que é bom falar que, gente, bebê chora. É, é Ele isso. não fala, a única forma dele se comunicar é Uhum. chorando. Então: "Ai, meu bebê chora demais". Gente, é normal. É. Qualquer coisa que ele quiser te falar, ele vai chorar. Até se ele estiver feliz, às vezes ele vai chorar, porque ele só sabe chorar. Uhum. Então, se ele tiver com calor, ele vai chorar, se ele tiver com frio, ele vai chorar, se ele tiver com fome, ele vai chorar, se ele tiver com dor, ele vai chorar, se ele tiver com sono, ele vai chorar. Ele vai chorar o É. dia inteiro. É normal chorar. Eu acho que, assim, se você ainda não teve nenê ou se você tá, assim, no primeiro, segundo dia, tipo, muito, né, tipo: "Meu Deus, mas o que que eu faço com esse tanto de choro?", pra tentar te acalmar, eh, assim, é normal o bebê chorar, chora mesmo, mas daqui a pouquinho, assim, né, depois de uns dias ali, você começa a entender melhor o nenê, e isso já deixa a gente bem mais calma. Então, sim, eles choram, mas você começa a entender os tipos de choro, sabe. E realmente a gente consegue distinguir. Vai chegar uma hora que você vai entender, tipo: "Ah, esse soninho aqui, ele tá incomodado com alguma coisa". Ou, tipo assim, esse aqui é o soninho de fome, é o chorinho, né, de fome. Então, assim, você começa a entender melhor. Por isso que eu falei da cólica, tipo, era um choro muito específico. E daí é o mesmo choro de quando ele tá doente, quando eu sei que, tipo assim, não, ele não é, sabe, ele não tá só chorando, ele tá doente. Então, assim, o chorinho normal, que é esse chorinho de: "Ai, tô com fome. Ai, acordei. Ai, tô com sono", ele vai ficando um pouquinho menos desesperador. A gente se acostuma mais com ele. Eu tô rindo porque Ai, meu Deus, eu tô travando em caras horríveis, né, o não, eu episódio tô inteiro. rindo porque Vou virar meme. eu não consigo ainda distinguir muita coisa. Sério? Lógico, tem coisa que às vezes ele tá chorando, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Não, mas é que daí Tipo, eu você vai meio que sabia testando, distinguir né, tipo, você vai dor, eu testando. sabia distinguir, é Uhum, muito diferente, assim. Agora se ele estava com sono ou se ele estava o sono pra mim era muito parecido o sono do Dante com sono o choro do Dante com sono é igualzinho o de dor, hum. é Porque daí igualzinho. porque ele Eu sofre pra não dormir por algum motivo, né, tadinho. eu não consigo. Então pra mim, tipo assim, eu sabia o de mamar, porque ele dava os sinais que a gente vai falar aí, né. Uhum, Mas, por exemplo, o sinal de sono o Dante não dava, então eu não sabia se ele estava com sono, se ele estava com dor, se ele estava hum. com eu não Vamos falar um sabia. pouco dos sinais então, só pra que é bom, assim, eu lembro que me ajudava muito, eu lembro que assim que ele nasceu, eu achei no Instagram uma foto que era, tipo, visual, que era muito boa, que era bem assim: "Sinais de fome", daí, tipo, tinha umas fotinhos, eu falava: "Ai, ótimo", ilustrou, sabe. Sinais de sono, deu: "Ai, perfeito", então daí eu prestava mais atenção, assim, nos Uhum. sinais. Mas, pra mim, os sinais de sono eram os mais fáceis, na verdade. Mas eu vou, assim, vou falar, então daí você me diz se o Dante, tipo, realmente não tinha essas coisas, ou se é porque, tipo, ele tinha, mas não adiantava, ele não dormia mesmo assim. O principal, assim, todo mundo fala: "Ai, né, bocejou, tá com sono", mas gente, até o bebê bocejar, tipo assim, era muito difícil o Érico bocejar. O principal que ele sempre fazia era coçar o olhinho, que ele faz até hoje, então, tipo, começar a fazer assim, sabe. E daí além do coçar o olhinho, eu não sabia disso, daí eu vi algum post uma vez também e fui reparar quando ele já tinha algumas semanas, falei: "Nossa, nunca tinha reparado nisso". Essa região dele ficava meio vermelha também. Então, assim, além dele coçar, ele ficava meio avermelhadinho, assim, tipo, meio corado no olho, assim. Uhum. Então essas eram, tipo, as 2 primeiras coisas que eu percebia. Daí além disso tinha, tipo, se esfregar nas coisas, né, então dependendo do que ele estava fazendo, às vezes ele, tipo, se esfregava, assim. E bocejar era, tipo, o último sinal, assim, tipo, bocejo era tipo: "Nossa, tá capotando já", sabe. Mas pra mim o principal era a coçadinha, assim, e o vermelhinho. Ele Então, tinha o Dante fazia o as Dante coisas. não coçava o olho. Nossa, o Hoje Érico ele faz até hoje muito. hoje ele coça, mas é uma coçada, assim, que é meio tipo, uma coisa meio parece que ele tá Uhum, tirando alguma coisa do olho, assim, sabe, ele já tá irritado. O problema do Dante é que no primeiro, talvez, sinal de sono, ele já tá entrando no uhum, choro, assim, o dele já é muito ele tem muita dificuldade de lidar com sentir sono, ele não consegue uhum, sentir sono e relaxar, ele se incomoda, ele acha que alguma porque, gente, uhum. para o neném também não é natural, eles não sabem que é isso que eu tô sentindo? Tô sentindo alguma coisa. Eles não sabem: "Ah, isso É. é sono, agora é hora de dormir". Eles Uhum. não sabem. Então ele se incomoda quando ele tá com sono. Então ele não esfregava o olho,
A sobrancelha mais avermelhada eu percebia, mas ela já vinha junto com o bocejo, e se eu Hum. demorasse 10 minutos, ele já estava chorando. Uhum. E já estava chorando daquele jeito que parece que ele estava morrendo de dor. Então o Dante ele Hum. não dava sinais sutis daquele: "Ai, tô começando", porque ele Uhum. fica com aquele olhão, ele não se entrega, ele não quer, não quer, ele briga, ele não quer dormir, ele quer viver, a vida é muito legal. Daí você não ele vai ficando ativo, ativo, ele vai ficando até o último segundo ele tá ativo, às vezes você pensa: "Meu Deus, será que eu tô pondo ele pra dormir muito cedo?". Uhum. E daí do Mas nada ele não, aí capota. você pega e põe e ele dorme, entendeu? Uhum. Mas ele não dá É. sinal. O horário que ele dorme com tranquilidade não tem sinal de sono ainda. Uhum. Por isso que eu Engraçado. sempre tive problema com o sinal de sono, que nunca isso aí nunca me ajudou. Mas o de fome já era mais fácil, porque o Dante me dava cabeçada, assim, ó. A gente brincava de pica-pau aqui, né, que não importava no colo de quem ele estava, ele começava a fazer assim, E ele dava umas cabeçadinhas, pica-pauzinho. assim, e o Dante ia É, abaixando, ele ia se jogando pra baixo, que assim. bonitinho. Aí eu sabia que ele queria comer. É. Ou se ele tivesse, sei lá, eu sempre dei a teta em qualquer situação também. Se ele Uhum. tá chorando mais inconsolável, eu dava, se eu não sabia o que estava acontecendo, eu dava a teta, se Ah, é, isso eu também, assim, sei gente, lá o que que você tem, mas o mamar vai acalmar, vamos mamar então. e como o Dante não ganhava peso, né, Uhum. nossa, um nenê que ganha peso, eu enfiava a teta na boca em qualquer oportunidade, porque aí quanto mais ele consumisse de qualquer coisa que saísse, pra mim era Melhor, né. melhor, eu ia ficar mais segura, né, então eu deixava ele É. mamar bastante, acho que é por isso que eu ficava tão cansada. Era muito uma É. Mas dos sinais de fome, que mais? É, tem a cabecinha, assim, muito, né, eles ficam meio que, tipo, estalando o lábio, assim, né, tipo, fazendo bico, o Dante sugando. não fazia. Nossa, sério, eu ouvia de madrugada, sabia? Eu acordava, assim, antes do Érico chorar ou resmungar, eu acordava com esse barulhinho, eu acordava com ele fazendo, tipo assim, O Dante não daí eu faz. já A botava única coisa que direto. ele faz, até hoje ele Hoje em faz, dia se ele não ele faz mais nada disso, na verdade, era só bem recém-nascido que funcionava hum, esses sinais, assim. aqui nunca teve. Se o Dante É. dorme mamando, daí ele continua, Uhum. assim, é muito fofo, né, ele fica assim, mas ele nunca fez barulhinho. O Dante, gente, ele é o Dante, maravilhoso. Veio, assim, um livro, entendeu, aberto pra você decifrar. É bem para eu decifrar mesmo, esse não veio com manual, nem nem mais ou menos, esse é bem é Ai, ai. bem único. Bom, não sei se tem mais alguma coisa disso aí que você queira comentar, mas senão a última coisa era, nesses 2 primeiros meses do nenê, como que estava a nossa alimentação, se a gente conseguia fazer exercício, ter um tempinho pra gente, como foi isso? Sobrava um tempinho pra você, Jé, nos primeiros Sobrava, eu 2 meses? consegui nesse comecinho sobrava um pouco. Uhum, Não muito, mas sobrava. Eu consegui voltar a treinar com 40 dias, mas era um negócio tipo assim, a gente começou depois que eu descobri o sling e a bola de pilates, foi nesse momento que a gente conseguiu terceirizar um pouco, eh, uhum, alguma coisa, porque o Dante só queria ficar comigo o tempo todo. Então quando a gente descobriu essas 2 coisas que aí o Renato começou a conseguir fazer ele dormir, e a minha mãe também. Só que a uhum. minha mãe ficava ansiosa e ela queria que ele acordasse logo. Minha mãe não conseguia. Minha mãe Que ele sabe aquele meme acordasse do logo, tipo assim: Moisés? "Ai, acorda, tô com saudade", tipo isso? É, tipo, ele vai dormir muito tempo ainda? Daí ela já começava a querer sair da bola, ela já começava a ficar ansiosa, porque ela não queria que ele estivesse dormindo. Aí eu ainda ouvia: "Jéssica, ele não tá dormindo muito não?" Sabe aquelas conversas? "Não, mãe, ele não tá dormindo". Porque ela queria ele acordado pra ela fazer Uhum, bagunça com ele, entendeu? Aí mas eu consegui terceirizar um pouco essas sonecas, e daí eu conseguia tirar um tempinho para tomar banho, um banho um pouco mais longo, para me exercitar, uhum, mas era tipo, eu tinha que escolher, sabe, ou eu tomava um banho era uma vez ao dia que eu conseguia isso, então tipo, ou uhum, banho longo ou treinar. Se eu treinasse, eu uhum. conseguia tomar um banho ali de
só tirar o suor, me lavar rapidão e era isso. Não dava muito tempo, mas eu conseguia. Nesse comecinho dava um pouco. A minha alimentação ainda estava desregrada, porque a gente foi começar com a suspeita de APLV, né, que o Dante teve suspeita de APLV com um pouco mais de 2 meses, foi com 3 meses. Então eu comia o que eu Uhum. queria, eu Nossa, eu tô tentava rindo aquelas porque, coisas de assim, canjica. eu estava rindo porque eu nunca me alimentei tão mal na minha vida, sério, Eu também quanto não. nesses 2 primeiros meses do neném. Não, na Gente, gravidez e quando ele nasceu, meu Deus. Eu comia, tipo assim, Oreo, sabe aquela bolacha da Oreo? Mas era assim, tipo um pacote por dia quase. Porque eu eu tive não comia doce, sabia? Eu comia, tipo, umas nossa, pratadas de pedreiro, assim, nossa. um bloco de arroz Não, feijão com queria comer bem, eu só comia besteira, sério. Eu tive aquele probleminha bem no começo, né, que eu falei que eu não conseguia comer, não comi por, tipo, 5 dias. Daí depois as coisas que eu consegui comer, a gente estava meio que focando, assim, em, tipo, ser muito calórico, né, porque, tipo assim, já que você uhum, tá comendo pouco, tipo, enfia caloria aí que você tá amamentando, né. uhum, Então, e daí as primeiras coisas que eu consegui comer de volta era esses, assim, tipo, shakezão de, tipo, de chocolate de proteína, sabe. uhum. Nossa, tipo, bolacha. Nossa, eu comia muito mal, mas comia muito, comia o dia inteiro, comia de madrugada. Todas as vezes que eu acordava pra mamar, eu tinha umas coisinhas do meu lado, assim, tipo, frutas secas, chocolatinho, damasco, uva, tipo, eu É, deixava acho umas que isso é coisinhas bom do de meu lado, falar. assim. É. É, eu passava mal de madrugada, De de fome, fome. né. É. Uhum, Porque, nossa, principalmente nesse primeiro mês, eu acho que, né, tá dando muito mamar, dormindo mal. Nossa, as madrugadas, assim, fica essa dica mesmo, porque eu deixava um monte, assim, então enquanto eu estava nesse mamar, eu dava umas beliscadas e eu deixava bastante líquido também. Eu lembro que eu deixava, assim, um garrafão de água, tipo um Gatorade, uma água de coco e, tipo, eu acabava com tudo na madrugada, tipo, eu acordava no dia seguinte, estava tudo vazio. uhum, Então, assim, comi muito, bebi muito líquido e tal, mas eu comia muito mal, mas comia nesses primeiros 2 meses. Mas eu também consegui ter uns tempinhos pra mim, graças a Deus, meus pais e minha irmã ficaram aqui, né, e meio que, tipo assim, me obrigavam mesmo, às vezes eu nem queria sair de perto do neném, mas eles me obrigavam, tipo assim: "Vai tomar seu banho, se fecha no quarto agora por 1 hora, não sai daí", sabe. Então eu conseguia também e eu priorizava bem isso, assim, me exercitar, tentar tirar umas sonecas e banho, porque pra mim banho sempre foi muito bom, muito relaxante, é um momento que sou só eu. Então, assim, em dias bons, né, eu, tipo, relaxava, em dias ruins eu, tipo, chorava horrores no banho, botava tudo pra fora. Mas consegui também ter meu tempinho, então, assim, tanto com os meus pais, com a minha irmã me ajudando, tanto, assim, entre eu e o Matheus a gente se revezava, sabe, tipo, principalmente quando as noites eram bem difíceis, assim, a gente se dava uns intervalos, sabe, tipo assim: "Tá, eu vou lá pra sala com o neném", tipo assim, tá acordado de madrugada, né, tipo: "Tá, eu vou lá pra sala com ele", tipo, ficava umas 2 horas, daí voltava, falava: "Ó, troca, tipo, eu preciso dormir", né. Então a gente uhum, fazia bastante isso, assim, o que eu acho que ajudou muito também, a gente nem falou sobre isso, mas acho que essa, tipo, divisão nesse primeiro mês, nesses primeiros 2 meses, assim, ter essa divisãozinha dos parceiros, né, de tipo assim, aguenta um pouquinho e daí do nada, tipo: "Meu, toma, pelo amor de Deus, tipo, me dá meia hora", sabe. Você tinha essa questão do Dante não aceitar, né, mas a gente aqui, tipo assim, meu Deus, é o que salvou, porque, nossa, a gente precisava muito, sabe, às vezes, assim, dar uma respirada, tipo assim: "Ó, eu não consigo agora", tipo, toma, sabe, vai lá. E daí a gente, tipo, dava uma respirada e, sei lá, 15 minutos depois estava tudo bem e voltava, sabe, mas pra mim fez muita uhum, diferença, assim, ter essas fugidinhas mesmo de troca, assim, de tipo: "Preciso de um tempo". uhum. A gente fez Uma bastante coisa isso. uma coisa que eu conseguia fazer é que depende muito de como o bebê dorme também, né, Uhum, mas quando ele dormia comigo em cima de mim, naquele primeiro mês, quando ele ia dormir de dia, eu dormia junto, né, uhum. que ele estava em cima de mim, então a gente É, tipo: "Ah, conseguia não tô fazendo dormir. nada, É, dormir". mas depois que eu passei ele para o berço, aliás, foi nessa fase que eu precisei descobrir o a bola e o e o sling. Porque chega uma hora também, gente, que você não quer ficar dormindo o dia inteiro. Embora você Uhum. esteja cansada, você já tá cansada de só dormir, tipo, só fico no quarto escuro, só fico dormindo, só fico Nossa, total, é verdade. parece que você quer viver
Uhum. alguma outra coisa diferente, assim, daí você precisa terceirizar essa soneca, aí você vai tentando dar um jeito, sabe, porque por um mês foi tudo em mim, né. Uhum. Aí deu ciricutico, eu consegui. Mas pra quem dorme junto com o neném, faz cama compartilhada, acho que é Hã. mais fácil conseguir descansar também, de É. dia. Mas acho que é isso, tem bastante dica boa nesse vídeo, hein. Acho que é isso. Nossa, falamos de vários assuntos, mas se a gente esqueceu alguma coisinha aí que vocês têm curiosidade, manda aqui embaixo. Ou enfim, se vocês tiverem, né, situações parecidas ou completamente diferentes do que a gente falou, compartilha aqui também pra gente ir se ajudando. É, Mas é isso, acho que cobrimos bastante aí de como foi os nossos primeiros 2 meses com os nenéns. sim. Ah, Saudosa, saudosa. saudades. É. Ai, Hum, sério, aquele nenenzico pequititico, vamos levinho. colocar fotinhas deles na capa, Vamos. deles pequenininhos. Ah, meu Deus, vamos. Mas tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai continuar indo aí agora mês a mês, né, dos bebês. E às vezes entre um episódio e outro trazer outros temas, né. Conta aqui pra gente o que vocês querem que a gente comente aqui no podcast. E é isso. É isso, bora lá então. Tchau, Beijão pra gente. vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.